Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? A palavra abatido significa caído, surpreendido, significa derrubado, desanimado, enfraquecido, debilitado, cansado, deprimido, desanimado. São significados para a palavra batido. Você já se sentiu assim? Sem força, sem ânimo, sem motivação? Com certeza, todos nós que estamos aqui já experimentamos uma condição de dias, semanas, meses, tempos desta forma. Então, estar abatido é uma realidade na vida das pessoas de forma geral, independente da sua cor, independente da sua idade, independente da sua cultura, independente do seu sexo e da posição social ou financeira. As crianças ficam desmotivadas às vezes, desanimadas às vezes, desalentadas às vezes. Jovens também ficam, os pais ficam desmotivados. Parece que não está valendo a pena viver, parece que não está compensando a vida para mim, para você ou para nós. Assim nós queremos dizer aos irmãos: estar abatido pode ser incompreendido pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, mas é realidade também para o homem e para a mulher de Deus. A nossa fé, o nosso seguir a Deus, o nosso servir a Deus, nos livra de muitas coisas más, mas não nos livra de estar abatido às vezes, não nos livra de estar desmotivado, desanimado, desalentado às vezes. Essa semana eu fui no velório de uma pessoa, irmã, uma mulher que todos diziam era de Deus, e ela faleceu com menos de 30 anos, deixou 3 filhos, crianças, foi de acidente. E as pessoas perguntavam por quê? Por quê? E por quê? Um pouco tempo que eu estive ali, porque a minha esposa tem precisado mais da minha presença esses dias perto dela. Às vezes nem é ela que precisa, eu que preciso estar perto dela. Esses dias que ela está com a perna engessada, eu gosto de estar perto dela, à disposição dela. Eu digo para ela: meu bem, você tem muito crédito. Às vezes que eu adoeci, ela sempre teve muito presente, foi muito boa esposa. E agora eu estou podendo estar perto dela para fazer algo por ela, e eu procuro então estar junto com ela. Então eu fiquei naquele velório pouco tempo, mas as pessoas perguntavam por que ela, por que isso aconteceu. E assim, meus amados, eu fui motivado a tratar desse tema. Por quê? Por quê? Existem muitos porquês nossos que nós não achamos respostas, que nós não temos respostas. Sabe por quê? Porque nós somos limitados, não é? Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos respostas para todos os porquês. Mas o salmista também não sabia. Era um homem de Deus e também se sentiu assim, deprimido, limitado, sem forças, sem condição para continuar, sem razão para viver. Por que estás abatido? Pessoa abatida normalmente ela demonstra o seu abatimento.
olhamos o rosto de uma pessoa abatida, não é difícil saber que essa pessoa está abatida, está deprimida, está desmotivada. O salmista certamente ele se encontrava desta forma. Tratando desse tema, por que estás abatido? Nós queremos dizer para os irmãos que às vezes somos responsáveis pelo nosso abatimento. Às vezes somos responsáveis. Primeiro porque criamos expectativas irreais para as nossas vidas. Nós planejamos sempre algo perfeito para nós. E é normal isso acontecer. Quando você vai se casar, você pensa que o seu casamento será perfeito. Quando você planeja filho, você pensa que seus filhos serão perfeitos. E você não deixa margem diferente para você, para a sua vida. Mas elas vêm. Você se casa, você tropeça em erros da sua esposa e ela tropeça em erros seus. Que ela não queria que houvesse em você, que você não queria que houvesse nela. Nascem seus filhos, existem momentos que você não queria que o seu filho tivesse aquele problema, e que a sua filha tivesse aquele problema, e eles não queriam que o pai deles tivesse aquele problema. E aí vem as frustrações, e aí vem o abatimento, e aí vem aquele momento que você se surpreende, e vem aquela rejeição. Você rejeita ele, você rejeita ela, você é rejeitado por ele, você é rejeitado por ela. Parece que uma nuvem escura paira sobre o seu coração, sobre sua alma, sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre nós, às vezes. Por que estás abatido? Noemi, com seu esposo, como é que chamava? Elimeleque. Houve fome na terra de Israel. Eles saíram com seus 2 filhos em busca de uma vida boa, em busca de alimento, em busca de viver bem. E a Bíblia declara que morreram 2 filhos dela. Morreu também Elimeleque, o esposo dela. Seus filhos já haviam casado e ela ficou com suas 2 noras. E houve um momento na vida dela que ela disse: o Senhor descarregou contra mim a sua mão. E ela disse: o Todo-Poderoso me tem afligido. Não era o Todo-Poderoso que estava afligindo. Não era a mão do Senhor que havia descarregado sobre ela. Quando nós não achamos resposta para a nossa situação, nós temos a tendência de culpar alguém. Culpamos a esposa, culpamos o marido, culpamos os filhos, culpamos o prefeito, culpamos Deus. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, que nesta hora, quando nós não achamos uma resposta para as nossas frustrações, nós deveríamos saber que existe um pecado na sociedade humana. Esse pecado é responsável por tudo de ruim, de errado, que se dá em toda a sociedade humana, inclusive na minha vida. Tem um versículo na Bíblia onde o escritor diz assim: por que queixa o homem mortal? Queixe cada um o pecado. E é isso, meus irmãos. A esposa não tem culpa, os filhos não tem culpa, o prefeito não tem culpa, cada um tem seu fardo, cada um tem a sua luta. Deus não tem culpa. Deus está aí também numa luta ferrenha com essa humanidade crente. E Ele dá de comer para todos, Ele cuida de todos, Ele abençoa todos, Ele estende as suas mãos sobre todos, Ele protege todos. Deus também não tem culpa. Quando nós fizermos algum plano, nós temos que saber: pode não dar certo esses planos, pode dar errado esses planos. Deus não tem culpa, sua esposa não tem culpa, seus filhos não têm culpa.
A sociedade não tem culpa. Juntos nós somos culpados. Ou melhor, juntos nós somos o quê? Juntos nós somos afetados. Juntos. Você está sofrendo a sua parte, o outro está sofrendo a parte dele, o outro está sofrendo a parte dela, o outro também está sofrendo, o outro também tem problema, o outro também temos problema. Juntos. Mas, às vezes somos culpados quando nós nos sentimos abatidos, porque trabalhamos em excesso. Muito trabalho nos leva às muitas frustrações. Jó, capítulo 14, se não me engano, verso 1. Ele diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo sobre a terra, cheio de inquietação. Nós nos inquietamos muito. Se nós soubéssemos e contentássemos com o pouco, nós viveríamos o melhor. Mas quando a coisa está boa, nós queremos melhorar mais a coisa e aí nós complicamos. Porque normalmente nós pegamos pesos que nós não podíamos levar, que nós não temos condição de levar. Isso nos leva a ficar frustrados, deprimidos. Isso nos leva, meus irmãos, a estarmos batidos. Certa época Jesus disse aos seus discípulos: vamos procurar um lugar solitário, vamos procurar um lugar para nós nos descansarmos, porque ele não tinha tempo nem para comer. Às vezes você se acha assim, sem tempo para comer. Você deita aí, o sono não vem. Você quer que o dia amanheça para você trabalhar no dia seguinte. E no dia seguinte a mesma coisa, na semana seguinte a mesma coisa, no mês seguinte a mesma coisa. Jesus hospedou na casa de duas irmãs. Como era o nome delas? Marta e Maria. Marta estava agitada, inquieta, preocupada com a alimentação para Jesus e os seus. Maria estava sossegada aos pés de Jesus. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Marta, por que você anda inquieta? E por que você se preocupa com tanta coisa? Meus irmãos, às vezes nós somos os Martas da vida. Estamos aí numa inquietação terrível, numa ansiedade, numa trabalheira doida. Parece que nós vamos viver para sempre. E aí a ansiedade vem. E aí as frustrações vêm. Aí nós ficamos perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Somos, meus irmãos, muitas vezes responsáveis pelas nossas inquietações e ansiedades, porque nós deixamos de ver o nosso potencial. Meus irmãos, nós temos muito mais força do que sabemos que temos. Nós somos muito mais poderosos do que desfrutamos. Porque há um Deus conosco. Amém. Um Deus que não dorme. Um Deus que é fiel. Um Deus cheio de graça, cheio de poder. Mas nós estamos desfrutando pouco esse poder de Deus, essa graça de Deus. Nós estamos enfrentando as batalhas da vida mais na nossa força, na nossa própria energia. Elias, o homem de Deus, chegou o momento que Elias também ficou frustrado. Chegou o momento que Elias também ficou abatido. E ele deitou debaixo de uma árvore e disse: eu não quero agora morrer. Eu não quero ser melhor do que meus pais. Toma, Senhor, a minha vida. O Senhor sustentou Elias. Deu pão para Elias. Deixou Elias dormir um pouco. É isso que o homem cansado, ou frustrado precisa: dormir, descansar, comer, ouvir a voz de Deus. E daí Elias caminhou 40 dias e entrou numa caverna. Deus disse: Elias, o que você faz aqui? Ele falou: tenho sido em extremo zeloso pelo nome de Deus.
mataram os teus profetas, eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. Deus diz: você não está só. Você tem mais 7.000 homens iguais a você, que não dobraram o joelho diante de Baal, que são fiéis a mim. Você não está vendo, mas existe isso aí. O homem frustrado não vê as pessoas do seu lado, com capacidade de ajudá-las, pessoas que são fiéis a Deus. O homem frustrado, o homem perturbado, ele não vê o poder de Deus sobre ele, cuidando dele, abençoando ele, guardando ele e usando ele, e ele fica desmotivado. Meus irmãos, Deus nos salvou, Deus nos alcançou para ser mais do que o que nós somos, para fazermos mais do que o que nós temos feito. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos usar o seu poder, nós precisamos andar com este Deus, desfrutar este Deus, estar com esse Deus, e deixar que esse Deus nos leve e faça o trabalho que Ele quer fazer por nosso intermédio e em nós, para a sua glória. Amém. Amado, por que estás abatido? Por que te perturbas dentro de mim? Dizia o salmista. Nós aprendemos nesse texto verdades reais na vida de um cristão abatido. Verdades reais nós aprendemos nesse texto. Primeiro, nós aprendemos que o cristão abatido, ele chora ou não chora? Chora. O salmista dizia aqui, as minhas lágrimas têm sido o quê? O meu alimento, dia e noite, dia e noite. Verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto diz continuamente: teu Deus onde está? Amados, os vivos choram. Já viu o morto chorar? O morto não chora. Quando você chorar, você lembra: estou chorando porque estou vivo, graças a Deus. Amém. Não afina não, seja mole não. Ah, meu Deus, chorando, não podia estar. Podia sim, o homem de Deus também chora. E é melhor que nós choremos do que nós culpemos Deus, do que nós culpemos os outros pelo nosso fracasso, ou pelo nosso suposto fracasso. Pode chorar. A Bíblia declara: chorai com os que choram, alegrai com os que Alegre. alegre. Jesus também chorou. Nós observamos, meus irmãos, que quando Ezequias, o rei Ezequias, chorou e orou, Deus viu as lágrimas de Ezequias, e Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou o profeta ir lá e dizer: olha, fala para Ezequias que eu vi a sua lágrima e que eu ouvi a sua oração, e eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Chorar não é defeito. Tem vezes que eu queria chorar mais. Eu gostaria de ser mais chorão. E se você é chorão, chorona, não tire vergonha disso não. Pode chorar. Se você puder esconder dos ímpios para chorar, faz bem. Porque os ímpios não entendem. Os ímpios não entendem isso. Veja que os ímpios perguntavam para ele: teu Deus onde está? Porque os ímpios zombavam dele, zombavam do Deus dele. Porque ele estava chorando, porque ele estava triste, porque ele estava de cabeça baixa. Então é normal que haja zombaria por parte dos maus conselheiros, dos maus consoladores. É normal que haja zombaria. Irmão, as pessoas pensam que
O homem de Deus e a mulher de Deus não sofre, não chora, não tem problemas, não tem lutas, não tem dificuldades. Mas tem ou não tem? O texto está mostrando que tem. As nossas vidas, elas mostram que temos. E aí, meus irmãos, quando nós temos dificuldade para expressar Deus, a alegria de Deus no nosso coração, nós damos a aparência de que Ele não existe ou de que Ele está longe. Por isso as pessoas perguntavam: teu Deus onde está? Por que você está tão triste? Por que você está chorando? Sua vida não está boa. O que adianta você servir a Deus? Era um homem abatido, era uma alma abatida. Nós vimos, meus irmãos, quando uma pessoa está abatida, a outra realidade na vida dela é lembrança do passado. Verso 4: lembro-me destas coisas dentro em mim, e me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo. Eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. O salmista lembrava de quando ele ia à casa de Deus, de quando ele guiava o povo para a casa de Deus, quando ele estava na casa de Deus. O salmista lembrava disso aqui. Amados, isso é realidade. Quando nós estamos com a nossa alma triste, nós ficamos pensando que os dias passados eram melhores. Nós ficamos desejando o passado. Alguém disse assim: o tempo passado não conhece o seu lugar, está sempre presente. É assim com você? O tempo passado não conhece o seu lugar, está sempre presente. E é. A gente às vezes fica pensando no que se passou, lembrando do que aconteceu. Ele costuma trazer o passado para a hora errada, para o presente. Esquecemos de viver o presente. Aí daqui a alguns tempos nós vamos estar lembrando do passado, mas o passado que está se passando, dizendo: era bom, eu não sabia. Era bom. Quando meus filhos eram crianças, era tão bom. Quando eu era novo, era tão bom. Amados, assim sendo, nós somos motivados a vivermos o presente, a desfrutarmos o presente, a gozar o tempo presente. Não o passado. O bom que tenha sido passado, ele não vai voltar na realidade. Outra verdade real na vida de uma pessoa abatida é culpar os outros pelo nosso abatimento. Como expressamos no caso de Ruth, de Noemi, também nesse verso 7. A última parte do verso 7 está escrito assim: todas as tuas vagas passaram sobre mim. Aqui o salmista estava sentindo Deus o atacando, o afligindo. E Jó muitas vezes pensou a mesma forma, dizendo: a mão do Todo-Poderoso foi sobre mim, é sobre mim a mão do Todo-Poderoso. E eu pergunto aos irmãos: era Deus que estava atingindo Jó? Era ou não era? Não era, era Satanás. Mas Jó dizia que era Deus. Aí, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que Deus nos guarde desses males, de culpar outros, de culpar Deus, de estar
remoendo o passado, de estar dando oportunidade para os adversários de Deus e os nossos zombarem de nós e de Deus. Quando a Bíblia declara, considere com sabedoria para os que são de fora. Eu entendo assim. Não é tudo que acontece comigo que o ímpio pode saber. Tem coisa que o ímpio não precisa saber, porque ele vai ficar escandalizado. Ele não entende que sou humano como ele, que somos humanos como eles, e que as coisas boas acontecem com eles e acontecem comigo, as coisas ruins podem acontecer com eles e as coisas ruins podem acontecer comigo também. O ímpio pega o carro e vai aí e bate num buraco e às vezes ele morre. O santo pega o carro e vai aí, bate no buraco e capota e às vezes ele morre. Estamos sujeitos, não porque somos inferiores ou superiores a eles, somos iguais na nossa constituição, na nossa genética somos iguais. Temos sentimentos iguais, temos dores iguais, temos alma, temos espírito, temos corpos iguais. Agora, meus irmãos, este abatido do texto, ele nos ensina verdades importantes. Primeiro, está aí no verso 9, onde está escrito assim: digo a Deus, minha rocha. Sabe o que é uma rocha? Sabe, é uma pedra. É uma coisa consistente, é uma coisa forte, é uma coisa resistente. Isso é Deus. Deus, ele permanece o mesmo. Quando nós estamos normais, Deus é rocha. Quando as coisas estão dando certo para nós, Deus é rocha. E quando nós estamos abatidos, Deus continua sendo rocha. Amém. E, meus irmãos, o salmista nos ensina a sermos firmes, a não nos deixar sermos abalados pelo nosso abatimento. Deus é rocha. Se você está sendo abatido agora, não esqueça que Deus é a sua rocha. Paulo dizia, na hora que tudo virou contra ele, no livro de escrevendo a Timóteo, quando tudo estava contra ele na prisão, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Se a geladeira está vazia, você sabe ou não sabe em quem você tem crido? Sim ou não? Sim. Sim. Se o carro furou o pneu, você sabe ou não sabe em quem você tem crido? Sabe. Sim. Por que o meu pneu? Por que o meu pneu? Por que o meu carro furou? Amado, no verso 8 está escrito assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede o quê? Sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Deus é o Deus da minha vida. Nas horas da alegria, nas horas das lágrimas, nas horas das dores. Jó dizia: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor não era o Senhor que estava tomando, não. Jó achava que era o Senhor que estava tomando, era Satanás que estava tomando. Mas de qualquer maneira ele louvou a Deus, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. O salmista dizia: firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração.
A gente não vê Deus cuidando de nós nas horas difíceis da vida, mas Ele está cuidando. Do homem, se em algum momento Deus encurtar a mão, desse homem, dessa mulher. Nas horas difíceis, Ele está mais presente. E é por isso que o salmista diz, lendo de novo o verso 8. Por isso que o salmista diz: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico. Glória seja dada a Deus. Amém. Nós aprendemos, meus irmãos, ainda a terceira lição neste salmo é que o abatimento não deve impedir a presença de Deus em nós. Durante o dia, Ele está presente sendo misericordioso. Durante a noite, Ele está presente pondo nos nossos lábios um cântico. Deus é Deus misericordioso. E a sua presença é conosco durante o dia, durante a noite. Sua presença é conosco sempre. Israel desfrutou a presença de Deus lá no Egito. Quando ele orou, Deus ouviu. Israel desfrutou a presença de Deus no deserto. Israel desfrutou a presença de Deus em Canaã. E nós, meus irmãos, desfrutamos essa presença também. Isaías capítulo 57, verso 5. Para que Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Deus habita com o contrito e abatido de espírito. Ele habita com você, conosco, quando a gente está abatido. Deus sabe por que nós estamos abatidos. Deus conhece que é naquela hora que nós mais precisamos dele. Ele está presente, Ele está habitando conosco nesses momentos. Ele não nos deixa, não nos desampara. E nós vimos que, segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 6, a Bíblia declara que Deus conforta o abatido. Conforta o abatido. Amém. Às vezes, no momento que você está sendo abatido, você não está sabendo desse conforto. Quando passa, você diz: mas que graça Deus me concedeu naqueles dias. Que bênção Deus me concedeu naqueles momentos. Como Deus é bondoso, e foi bondoso para comigo. Amado, no verso 11, nós lemos assim: louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Assim, nós aprendemos mais esta lição, que o nosso abatimento, ele não pode roubar a nossa esperança. O salmista dizia: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É esta a verdade, são estas as verdades que precisam estar nos nossos corações. Ainda o louvarei. Olha, meus irmãos, os problemas têm início e têm fim. Eles vêm, mas eles passam. Se você olhar para o passado, muitos foram os problemas que vieram e passaram. E esse de hoje, e esse problema de hoje, virão e passarão em nome de Jesus Cristo. Amém.
minha